Vinheta com desenho de uma pessoa trans com os braços abertos dançando. Um homem negro levanta um canudo e o punho fechado. Direitos Plurais, SESC. Professor Sérgio Luiz. Não tolero o magistrado que do bril descuidado vende a lei, trai a justiça e a todos faz injustiça. Com rigor deprime o pobre, só abriga ao rico e ao nobre e só vê horrendo crime no mendigo que deprime. Este é um trecho do poema de Luiz Gama, advogado, autodidata, ex-escravizado, vendido pelo próprio pai, que no final do século XIX lutou e conseguiu libertar, junto aos tribunais, pelo menos 500 pessoas escravizadas ilegalmente. Foto de Luiz Gama. Quais são os fatores que Luiz Gama aponta nesse trecho e nesse poema de uma forma geral, que são importantes para nós pensarmos o direito a uma justiça justa e imparcial? Desenho de uma pessoa escravizada com mordaça de aço. É a lógica de naturalização da desigualdade. Tendo nós, no século XIX, no Brasil, a escravidão, a posse de um ser humano como algo legal e, portanto, justificado e naturalizado. Com o fim da escravidão e com o fim do Império, no Brasil República, oficialmente, teoricamente, todos seriam ou todos devem ser iguais perante a lei. Entretanto, o aparato jurídico e policial que organiza as instituições brasileiras desde a Primeira República vai ser fundamentado em dispositivos de penalização e criminalização de negros, mulheres, indígenas, homossexuais e outros participantes daqueles que os grupos dominantes vão estabelecer como os indesejáveis. Sérgio é negro, tem a cabeça raspada. Nós temos uma série de leis que são pautadas em estigmas e estereótipos acerca destes grupos humanos e das classes trabalhadoras de uma maneira geral. A República Brasileira vai se pautar nos processos de perseguição já estabelecidos no mundo europeu e também no mundo norte-americano. A ideia de classes perigosas utilizadas naqueles espaços do planeta são atualizadas no Brasil durante a República com a expansão desta ideia no sentido de classes viciosas e perigosas. Estas que seriam os grupos humanos a serem continuamente combatidos, reprimidos, colocados no espaço da subalternidade. Recorte de jornal de 1941 com a lei. Que é a lei de perseguição a todos aqueles que estivessem sem emprego, particularmente a maioria absoluta das populações negras e também das populações indígenas deslocadas para os centros urbanos. Nós temos também a lei do charlatanismo e do curandeirismo, que é uma lei que criminaliza as religiosidades de matriz africana e todos os espaços de vida das populações de origem afro-brasileira, mas também os espaços de vida das populações indígenas. E aí você tem processos de cisão, fragmentação social e exclusão no espaço urbano e também nos espaços rurais, onde você tem os espaços nobres e os lugares dos pobres, aqueles vistos como perigosos, como insalubres, como imorais, os criminosos, doentes e primitivos. Essa construção de narrativas, de representações dos superiores em oposição aos inferiores a serem oprimidos e perseguidos, estas representações, elas têm bases fundamentais que já se expressam no início da República e ao longo de todo o século XX. Neste sentido, nós temos, por exemplo, e de forma fundamental, a política do branqueamento. A política do branqueamento... Pintura A Redenção de Kant. A perspectiva eurocentrada, racista e eugenista que
organiza e orienta o Estado brasileiro e particularmente o aparato jurídico policial para definir processos de vida de desigualdade e opressão. E um momento fundamental desse processo é, por exemplo, em 1912, quando João Batista de Lacerda, representando o Estado brasileiro no Congresso Mundial das Raças, em Londres, vaticinou: daqui a 100 anos, as populações negras, os escuros, não mais existirão. Por inferiores que são, não terão condições de se manter na sua degeneração natural. E a nação brasileira será uma nação clara. Não é literal essa fala, mas esse é o sentido fundamental da vontade, do desejo e da efetivação de processos na sociedade brasileira e do Estado brasileiro que João Batista de Lacerda, representando, está a falar em 1912. 1912. Artigo de jornal intitulado Bruxaria. Combatentes republicanos invadem centenas de terreiros em Alagoas. Famoso episódio da quebra de Xangô, com a expulsão dos povos de terreiro de Alagoas. 2020, os bondes de Jesus, milicianos e traficantes, que somente em 2017 e 2018, e agora continuam em 2020, destruíram mais de 300 terreiros em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outros estados do país. Atrás dele, pilhas de livros. De perseguição religiosa, eles são importantes para nós pensarmos os processos de perseguição a todas as formas de vida, todas as formas de organização política, cultural e econômica das populações negras, indígenas e de outros, tidos como os indesejáveis. Luiz Eduardo Foto Soares, de Luiz Eduardo, estudioso das relações sociais do Brasil e das questões de justiça e violência, nos diz: negro preso é traficante, branco, quando preso vai cumprir penas alternativas como consumidor. Um fato: o Brasil hoje tem a terceira maior população carcerária do planeta. Em 2019, 812 mil presos, sendo que 40% destes nunca foram julgados. Um outro aspecto que marca o Estado punitivista e policialesco brasileiro é a letalidade policial. As polícias brasileiras são as que mais matam no planeta. Excludente de ilicitude. Que marca de forma escandalosa todo esse processo da necropolítica do Estado brasileiro, desse processo contínuo de uma sociedade alimentada pela morte, na lógica dos grupos dominantes. Dispositivo que permitiria a todo e qualquer policial em serviço, em situação de medo, surpresa ou forte emoção, matar qualquer cidadão. E se referir a esse dispositivo do excludente de ilicitude é se referir a uma lógica perversa. Gráfico com um número crescente de mortes. 7 anos por uma escalada da letalidade policial, com 2.200 mortos por policiais em 2013 e mais de 6.500 mortos por policiais em 2019. Neste sentido, pensar em direitos humanos no Brasil é pensar na reestruturação, na reorganização do sistema jurídico e policial brasileiro e no reordenamento de várias outras dimensões das relações entre Estado e sociedade no Brasil e da desconstrução da desigualdade, onde as populações possam viver suas religiosidades, onde os movimentos sociais possam organizar suas formas de trabalho, suas maneiras culturais, suas práticas, enfim, viver seu universo histórico-cultural, onde todos de fato sejam cidadãos. E mais do que isso, onde todas as populações, independente de seu gênero, independente de sua pertença étnico-racial ou de sua situação de classe, possam viver dignamente.
Direitos Plurais, SESC, Facebook, Instagram, YouTube, SESC Ribeirão Preto.